direitos, retirar a proteção trazida pela Constituição da República Federativa do Brasil, como o professor Leonardo falou na sua defesa, né, Delmano? E, na verdade, esse é um verdadeiro perigo, né? Eu costumo dizer que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não posso querer que o outro não tenha direitos e eu tenha direitos. Se eu quero que o outro não tenha direitos, eu posso ter a certeza que isso vai me alcançar. Ou seja, amanhã é a mitigação de direitos para o outro. Ou melhor, hoje é para o outro, mas amanhã será para mim. Então nós temos que pensar muito nessas questões. João falou aí sobre o problema, né, do punitivismo, e isso acaba rodeando os advogados. E o Fábio escreveu um tema muito bacana sobre o risco permitido como elemento para uma interpretação do direito na apreciação de atuação do advogado no exercício da defesa dos crimes de lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro é uma questão muito forte dentro do tema de direito penal econômico, quase que invisível. Para nós trabalharmos e analisarmos esse tipo de crime, é algo extremamente complexo. E muitas vezes a questão do risco permitido, isso acaba assombrando a atuação do advogado na interpretação desse crime, né, Fábio? Então, Fábio, fala pra gente aí. Fábio, que já é mestre em Direito, defendeu no semestre passado brilhantemente. E fala um pouquinho pra gente o que você desenvolveu. Professor Ulisses, demais coautores, audiência, aqui eu faço preste especial tributo aqui ao nosso secretário de Estado, Dr. Carracena, também o advogado, nosso delegado Luiz. Em nome dos nossos familiares, a minha esposa que está aqui, a Coronel Simone, porque a esposa é parte disso tudo que a gente vivencia aqui, então eu queria, em nome dela, agradecer a toda a audiência que certamente nos apoiou. Professor, como o senhor disse, o crime de lavagem de dinheiro, nós convivemos com um dilema na advocacia que tem sido cada vez mais contemporâneo. Nessa quadra histórica na qual o advogado, a atividade do advogado ela tem sido criminalizada, a lei de lavagem de dinheiro, a lei 9.913, lá no seu artigo 1º, parágrafo 2º, ela estabelece que aquele que participa de escritório, que tem conhecimento da atividade de lavagem de dinheiro, ele incorre em crime. E aí nós chegamos a uma solução teratológica, que é você, como advogado, ter que atuar e você tem conhecimento da atividade do seu cliente ou da atividade imputada ao seu cliente. E diante desse problema ou diante desse cenário, em que cada vez mais nós vemos advogados que são arrolados ou envolvidos ou indiciados como coautores do crime de lavagem de dinheiro, esse foi o problema que nós nos deparamos. E os senhores percebem que o eixo dos nossos textos é sempre o crime do colarinho branco, a lavagem de dinheiro, é o fio condutor da nossa obra. Então, diante desse problema, como possibilitar ao advogado segurança na sua atuação? Porque é inevitável, é um direito constitucional, que as pessoas acusadas, elas têm o direito de defesa. Isso é constitucional, como diria o Dworkin, é a regra do jogo, é o fair play. Ter um processo penal constitucionalmente adequado, o que o Dworkin chama de resposta correta, nós chamamos de resposta adequada à Constituição. Resposta adequada à Constituição é uma resposta que estabeleça ou que respeite os limites do processo penal, dos processos constitucionais, e não há como fazer isso sem a atuação do advogado. Até porque nós estamos diante de um munus que somente o advogado pode exercer. E diante desse cenário, nós fomos buscar na teoria da imputação objetiva uma possibilidade de mostrar que o risco que o advogado corre é um risco permitido nessa situação. E aqui eu não quero fazer uma ode àquele advogado que eventualmente abandone o seu juramento e cometa uma atividade desleal com a sua categoria ou com a ética. Não é disso que eu estou falando. Estou falando do advogado que corretamente exerce suas funções. E o que nós temos visto? O artigo, para responder essa questão, ele trabalha em 3 dimensões ou em 3 tempos históricos.
ele vai lá na Idade Moderna, e eu não vou fazer essa digressão histórica, eu prometo, tá no livro, mas para mostrar como o risco, ele é um parceiro, ele cresce par e passo com aquilo que nós chamamos de sociedade moderna, essa sociedade da globalização, e os crimes econômicos são produtos dessa globalização, né? Os paraísos fiscais, eles estão aí para demonstrar isso. E essa sociedade de risco, essa sociedade de intranquilidade, ela de alguma forma, ela nos é odierna, nos é contemporânea. E num segundo momento eu vou trabalhar, eu olho muito para Dworkin, que digamos assim, é o método que está por trás do trabalho. E Dworkin ele faz a consideração de que o direito, de que a busca da resposta correta no direito, não pode deixar de considerar as dimensões da moral, da ética, do direito e da política. Dito isso, eu entendi que isso não dava conta, ou isso não dá conta do risco. O risco também precisa ser uma dimensão considerada. O risco também precisa ser uma dimensão absorvida ou entendida na busca por uma resposta correta, uma resposta adequada à Constituição, sob o risco de nós produzirmos um direito que não seja rígido, que não seja íntegro, que não seja adequado às nossas demandas constitucionais. Prova disso, aqui no Rio de Janeiro, algum tempo atrás, o texto fala isso, nós tivemos alguns advogados que foram denunciados, segundo a denúncia, acolhidas pelo magistrado, de que eles estariam comprometidos com o crime de lavagem de dinheiro dos seus clientes, porque eles assinaram um contrato de um serviço que certamente eles não prestariam. Eu brinco que é uma denúncia do futuro, né? Não é o fato que eles foram... Eu digo que foi a denúncia Minority Report. O juiz e o Ministério Público anteviram que aquele contrato não seria cumprido e que aquilo era uma função, era o crime de lavagem de dinheiro. Os caras estão roubando a ideia do filme desse filme. Estão, mas eu confesso para o senhor que a ficção, o filme fica melhor. Né? O 2 não ficou bom, o Minority Report 2 não ficou bom. Dada essa sanha que nós estamos tendo no direito penal, e aí alguns autores falam em terceira velocidade do direito penal, que é justamente o que o João está falando. Esse desmontar do Estado de Direito para uma resposta rápida e mal feita. A gente brinca entre os militares que isso é a resposta de cavalaria, né? Rápida e mal feita. Fazer alguma coisa, não é isso. E aí os resultados dessa eficientização do direito, dessa supressão de direitos e garantias individuais, desse arrolamento dos advogados como partícipes de lavagem de dinheiro, inevitavelmente levam à anulação de processo. Levam toda aquela sanha midiática que em determinado momento, algum tempo depois, assim foi com a Operação Mãos Limpas, assim está sendo com a Lava Jato, assim foi com a Castelo de Areia, assim foi com o Banner Estado, operações muito midiáticas, mas que diante de um assodamento da supressão, inclusive dos direitos dos advogados, nós tivemos essa dificuldade. O Lênio Streck, ele diz o seguinte, essa eficientização ela está tão na ordem do dia que eu digo que isso é o princípio de corredor do fórum, né? Na dúvida, em dúbio pro societas. Isso não tem fundamento nenhum. Esse princípio, que é um princípio que nós repetimos aqui a colar, não é um princípio constitucional. Porque denunciar uma pessoa com indúbio pro societas desconsidera, e o professor Ulisses fala isso na obra dele aqui citada, desconsidera que na ponta lá do direito penal tem uma pessoa que já sofre com a denúncia, que o processo já é uma punição para aquela pessoa. Então nós não podemos operar em cima do indúbio pro societas, especialmente em cima dos advogados, porque somente eles podem fazer a defesa dos seus clientes. E com isso eu não quero dizer defesa da atividade criminal eventualmente atribuída aos seus clientes, mas ainda que culpados, a condenação do Estado, ela precisa respeitar o fair play, as normas do jogo democrático do direito. E aí num terceiro momento que a gente traz é isso, numa etapa reformuladora, lançando mais uma vez de mão do que Dworkin nos apresenta para a interpretação do direito, numa etapa reformuladora, pensar que o advogado ele corre sim riscos, mas quais os riscos que lhes são atribuídos? E aí o Cláudio Roxin, que é um outro referencial na área do direito penal, nós dizemos o seguinte, existem atividades que a sociedade tolera e que haja risco. Nós podemos dirigir, e esse é um exemplo que não é meu, é do Roxin,
os senhores saem do seu veículo no limite de velocidade, não estão embriagados, atropelam uma pessoa e a sociedade não proibiu ninguém de dirigir porque nós podemos atropelar as pessoas. Então a sociedade, ela tem uma margem de risco permitida. Para o advogado também isso há que existir. Nós precisamos, de alguma forma, e por isso é muito prático, estabelecer quais são os riscos. Então, se eu estou cumprindo as normas do estatuto, as resoluções, a essencialidade da atividade do advogado, não estou me imiscuindo, como parece que aconteceu hoje, tem uma matéria que atribui a uma organização criminosa no país o envolvimento de advogados que teriam recebido de... Não é disso que eu estou falando. Não é de uma atividade à margem do nosso estatuto. Eu estou dizendo de uma atividade legal. Eventuais criminosos acusados do crime de lavagem de dinheiro, eles podem sim, eles devem ter o direito a uma defesa. E hoje, conforme a lei está apresentada, e aí o Lênio também fala disso, nós ficamos à mercê do solipsismo do juiz, ou seja, de uma visão de um mundo assujeitadora. Eu olho para o advogado, não, esse advogado aqui certamente, porque a conduta não é clara na lei de lavagem de dinheiro. A conduta fica à mercê de uma interpretação que excede muito a literalidade da lei, porque a lei ela criou digamos assim, um campo muito amplo de interpretação do magistrado e do Ministério Público. Então, não é uma decisão, não é um trabalho que se encerra aqui. Na verdade, o que se apresenta aqui é um ponto de partida de uma pesquisa que se pretende muito mais profunda, mas trazer ao mundo acadêmico, trazer para os nossos advogados, trazer para os nossos tribunais, trazer para o nosso parquê a necessidade, diria até mais, a demanda de pensar ou de repensar esse aspecto. Tá? Então, eu sou grato à atenção dos senhores e restituo a palavra ao nosso professor Ulisses. O direito virou um achismo, né? Hoje em dia, nós sabemos muito mais quem são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal do que os 11 jogadores da seleção que estão na Copa do Mundo. Eu sei do Richarlison, que meteu o gol ontem, né? O apelido dele é o Pombo, fez um golaço, mas o discurso jurídico, ele caiu na boca da sociedade. Só que isso também é um perigo, né? Porque o discurso jurídico, ele é muito sério e é uma ciência que tem que ser bem investigada, bem pensada e bem discutida para não virar um achismo. E é bacana o Flávio ter falado isso, porque muitas vezes nós acabamos caindo aí na boca do povo, como diz o linguajar popular. E a questão não pode ser essa. O direito tem que ser bem pensado, a questão do risco permitido. O Fábio falou de imputação objetiva, não vou ficar aqui detalhando isso em virtude da heterogeneidade do nosso público, mas são coisas que nós precisamos, de fato, discutir e pensar, escrever e investigar, como aqui fizemos. Fábio falou em organizações criminosas. É claro que as organizações criminosas, elas têm muitos braços e muitos atores, e às vezes até advogados, né? Como nós já discutimos em sala de aula, você tem bons advogados, você tem péssimos advogados, bons professores, péssimos professores, você tem pastor bom, pastor ruim, padre bom, padre ruim, e assim sucessivamente. Então nós não podemos canalizar e dizer que sempre acontece isso e pronto, claro que não. Mas as organizações criminosas, elas se proliferaram, não de agora, isso já vem de outrora. Mas um dos textos que foram debatidos aqui foi até pelo Arthur, que está aqui conosco, o Arthur Prodígio, que foi aluno do Adelmano, já está no mestrado, e, salvo engano, ele foi aluno da professora Cristiane Dupré, que também está aqui na sala. Eu não sei se foi orientando o TCC. Isso. E o Arthur, ele escreveu sobre organizações criminosas. Na verdade, ele falou sobre a teoria do domínio da organização. Eu costumo dizer que até o próprio Supremo Tribunal Federal confunde, às vezes, o domínio da organização com o domínio do fato. Então, Arthur, fala um pouquinho para a gente, é claro que vai estar aqui no texto, mas fala um pouquinho dessa ideia que você desenvolveu sobre a questão das organizações narcotraficantes como paradigmas dos aparatos de poder. Aparatos de poder vinculado à questão aí da teoria do domínio da organização, como você bem desenvolveu, de forma sucinta e objetiva, só para
para nós termos uma visão, uma ideia. Tudo bem, primeiramente, quero agradecer a presença de cada um de vocês, porque prestigia muito essa oportunidade que a gente está tendo aqui hoje. Sobre o que o professor acabou de dizer, a teoria do meio da organização, ele realmente ajuda a gente a ampliar um pouco a ação do direito penal, a atingir uma parte muito difícil que as forças de segurança pública têm em relação aos criminosos, achar autoria e encontrar autores aqui tiveram causa ao cometimento do crime dentro de uma estrutura gigantesca, que são as organizações criminosas. Como meu objeto de investigação aqui no mestrado é sobre política de drogas e organizações narcotraficantes, eu gostei muito desse tema que o professor sugeriu, porque me permitiu encontrar um autor que busca entender como a autoria funciona dentro dessas organizações. Para dar um exemplo sobre a teoria, como é que essa teoria funciona, imagina 3 exemplos. Imagina eu, aqui super nervoso, falando na frente de vocês, o professor Ulisses Pessoa me fazer passar vergonha. Eu, tentando dar um retorno, eu furto o paletó bonitão dele e levo para casa. Eu seria um autor imediato. Eu, pessoalmente, eu cometi o crime de furto contra o professor. Agora imagina se eu, chamo Roberto, eu como autor imediato, o Roberto como autor imediato. Eu peço para o Roberto, pago um dinheiro para ele para furtar o paletó do professor. Agora, numa organização criminosa, isso fica muito mais difícil. Imagina eu como um super dono de um cartel imenso de drogas, querendo atravessar da Zona Norte à Zona Oeste do Rio de Janeiro 2 caminhões de drogas. Então eu preciso de distribuidores, preciso de soldados e uma logística imensa para conseguir fazer isso dar certo. Eu não toco na droga, eu sou o dono. Eu não toco na droga, não toco no caminhão, não suborno os policiais. Os meus subordinados fazem isso. Geralmente, no direito penal, os autores são quem praticam os núcleos do crime. Matar alguém, furtar. Os autores são, em tese, quem mata, quem pega, quem rouba, quem estupra. O dono da organização criminosa, eu não fiz nada disso. Como é que o direito penal vai me alcançar? Aí vem um autor chamado, até que o Fábio já citou, Klaus Hoxe, que estudando como funcionava o Estado nazista na época da Segunda Guerra, um órgão do Estado alemão que fez atrocidades com uma certa cultura, povos de uma certa religião. Simplesmente pondo uma ideia no modus operandi do Estado e seus atores, um general, um ministro de Estado, um soldado, executando todas essas atrocidades. Então, o Klaus Hoxe, tentando investigar mais profundamente esse Estado alemão, desenvolveu essa teoria do domínio da organização, que faz com que esse dono do cartel de drogas, por exemplo, consiga ser penalizado. Mas de que forma ele é feito? De que forma ele funciona? Eu disse anteriormente que geralmente o direito penal entende como autor quem pratica o núcleo do crime, matar alguém. Desenvolveram depois uma teoria que se chama teoria do domínio do fato, que faz com que seja autor também quem tem o domínio da prática criminosa. Eu falei que eu pedi para o Roberto roubar, na verdade, furtar o paletó, eu tinha o domínio do fato. Se não fosse por mim, o paletó não seria furtado. Então, a partir do domínio da organização que um dono do cartel de drogas tem, diante de todos os seus subordinados, o direito penal consegue alcançar ele e punir de maneira efetiva. Perdão pessoal, eu estou bem nervoso, como vocês viram, mas eu queria só agradecer a oportunidade de participar desse evento, que a Demônio falou que eu sou prodígio, eu não sou, vocês viram, eu sou bem simples.
mas uma aula ela é tão boa quanto os alunos permitem. Mas os alunos só vão tão longe quanto os professores permitem. O Adelmano falou que eu tive aula com ele, realmente eu tive. Eu passei na OAB por causa dele. Ele deu aula de direito penal, eu escolhi penal na segunda fase e ainda deu a dica certa da peça. Então, por causa dele eu passei na hora. Agora, por causa do professor Ulisses, tendo a oportunidade de ser autor de um livro junto com todos esses colegas. Então, só umas palmas para isso. Eu pensei que ele fosse me citar também. Não, tem um autor aqui no Brasil, que é o professor Ulisses, que ele mudou um pouquinho, mas aí ele não falou nada. Mas não tem problema, tô brincando. É isso que o programa faz, né? O EPGD faz isso. E é isso que nós, professores, fazemos isso. Saímos de cena e colocamos os alunos, que daqui a pouco estarão nos substituindo, que são os verdadeiros investigadores. Então, ouvir o Arthur aqui sendo didático pra caramba, né? Falando como um professor, para nós é extremamente gratificante. Então, por isso que a honra é toda nossa, poder ver alunos entrando nesse programa, e por isso que ele é um programa de ponta, e saindo extremamente transformados. Professor, no nosso making-off, quando nós fizemos a reunião, o Arthur falou assim, não, professor, não vou falar, não sei o que. Foi o que mais se destacou, foi a melhor oratória. Então, Arthur, parabéns pela disposição. Exatamente. Falou sobre organização. No direito penal econômico, nós temos uma análise também teórica, mas que não fica muito longe da prática em si. E quando nós falamos de direito penal econômico, quando nós pensamos nesses donos de cartéis, nós pensamos em criminosos do colarinho branco. No direito penal econômico é diferente, você não vê o sangue, você não vê o matar, o roubar da maneira simplória como nós vislumbramos aí na rua, mas nós vemos pessoas bem articuladas, de notório saber, de grande desenvolvimento, eloquentes, e por isso white collar crime, colarinho branco, ou seja, indivíduos de grande notoriedade, de, entre aspas, grande idoneidade, que aos olhos da sociedade são maravilhosos, são incríveis e são próprios, mas por trás da sociedade eles são os autores imediatos das organizações criminosas que movimentam a corrupção, como o João bem falou, desenvolveu na fala dele.